Estou de volta para falar um pouco mais sobre o Coringa. Nós estamos numa série de vídeos em que eu estou lidando com a questão do personagem, né? Só que agora eu vou mudar um pouco o arco. O arco a ser examinado, estudado, é o arco do filme Coringa, do Joaquim Fênix. O Arthur Fleck, que é o nome do Coringa no filme, é Arthur Fleck. Esse novo Coringa traz elementos novos. Por quê? Porque é um Coringa que pretende ser mais biográfico, né? Traz alguns elementos recentes, novos, que nem mesmo existiam em outros arcos do personagem. Então é possível afirmar que esse filme novo é bastante relevante. Por quê? Porque ele acaba por explicar, acaba por dar justificativas, né, para a formação daquele tipo de personalidade. Por que o Coringa se tornou propriamente Coringa? Por que ele se tornou um sujeito desequilibrado? Nós podemos até começar por esse debate que é bem complicado, né? Afinal de contas, qual a doença mental do Coringa? É possível começar dizendo que não é fácil, né, a análise, porque o próprio Joaquim Fênix, eu vi numa entrevista que ele concedeu, ele criou um personagem que deveria mesmo ser difícil de ser interpretado por psicólogos, psicanalistas, né? Porque não existe uma configuração patológica muito linear, muito fácil, né, de ser entendida. Veja que em alguns momentos ele parece meramente um esquizofrênico, parece apenas um psicótico. Há insinuação no filme até de alucinações. Ele alucina, ele parece em alguns momentos viver num mundo paralelo. Ele chega a criar um romance com a vizinha, né? E aqueles que estão assistindo o filme até imaginam inicialmente que aquilo está acontecendo mesmo, que aquilo é real. Depois, em certo fragmento do filme, fica evidente que aquilo era coisa da cabeça dele. Ele estava alucinando. Então vejam que isso mostra claramente, né, que ele tinha traços psicóticos claros, traços psicóticos fortes na personalidade. Até também se percebe que a mãe era uma psicótica também, né? A mãe era alguém alienada. Tanto é que constitui o Arthur a partir de uma mentira. O Arthur, ele fica, o personagem, o nome real do Coringa no filme, né? O Arthur, ele fica enfurecido e chega por matá-la exatamente porque descobre as suas mentiras. Ele pensava ser filho, né, do Sr. Wayne, do pai do Bruce Wayne que nós conhecemos, e depois nós descobrimos nas entrelinhas do filme que aquilo também era uma mentira, que não era uma verdade. Na verdade, o pai do Arthur era alguém desconhecido. Não se sabe, a partir, né, do drama vivido no filme, quem de fato era o seu verdadeiro pai. Então vejam que ele é constituído a partir de uma mentira e a partir da insanidade da mãe. A mãe era uma mãe extremamente controladora, dominadora. É como se tivesse aprisionado, né, o Arthur, o personagem do Joaquim. E isso faz com que percebamos, né,
em todo o trama do filme, que aquele Coringa vai lentamente sendo constituído por diversos fracassos emocionais, por diversos fracassos pessoais. É um indivíduo que não dá certo. A sua mãe, desde o início, em um fragmento do filme se diz que ela dizia que ele devia estar sempre sorrindo, de que ele era a personificação do sorriso. Ou seja, mesmo quando triste, não devia evidenciar a tristeza, a sua miséria e manter-se sorrindo. Isso explica, de uma certa forma, né, até a escolha do personagem, do palhaço. A ideia ali da maquiagem do palhaço era a ideia da eternização daquele ideal da mãe. Mas o que se percebe é que aquela maquiagem não podia ocultar também o fracasso, tudo aquilo que ele verdadeiramente era de uma forma mais subterrânea, de uma forma menos evidente. E aí temos os fracassos amorosos, ele não conseguia, né, se relacionar ao ponto de namorar ninguém, ele teve fracassos profissionais, acaba por ser mandado embora, né, em certo momento do filme. Ele tem fracassos, né, em relação às relações humanas e sociais comuns, não consegue, né, ser respeitado por ninguém, e ainda tinha uma doença neurológica, né, que alguns chamam de riso patológico, doença que faz com que o indivíduo ria de uma forma exacerbada e sem justificativa, de uma forma desproporcional. E é de fato isso, né, que percebemos. Há certas descargas involuntárias que acabam por se manifestar a partir desse riso nervoso dele e que mostra bem ali a falência, né, dos seus ideais. Algumas pessoas comentando que ele devia ser pensado só como um esquizofrênico e não propriamente como um psicopata. Essa não é uma análise de toda correta, porque alguns psicopatas também são psicóticos. No caso do Joaquim Fênix, né, do Coringa dele, bem que poderíamos perceber essas duas esferas. É certo que ele era um esquizofrênico, ele figura aí, né, um sujeito psicótico. Isso até se ajusta bastante ao histórico dele, né? Uma mãe dominadora, a falta propriamente da imagem paterna, ele vai ficando aprisionado em sua interioridade, a sua subjetividade começa a vazar como alucinação. Mas nós percebemos também um outro arco, né, de pensamento criado no filme. A ideia dele começar a gostar de amedrontar, a gostar de causar dor, matar. Então isso, evidentemente, mostra também uma parte psicopata da sua personalidade. E provavelmente esse segundo filme, né, vai evidenciar mais a parte psicopata do Coringa. Então é possível dizer que em certos casos há uma mistura entre psicose e psicopatia, no sentido de que o indivíduo pode ter processos alucinatórios, delirantes, mas lentamente configurar traços psicopáticos evidentes, como nós percebemos no filme, né? Ele, em certo momento, ele se torna uma espécie de líder. Ele começa a servir como modelo para outras pessoas. Provavelmente já
construindo, dando sustentação, né, à visão do Coringa mais tradicional que nós temos, né, que é a figura de um psicopata criminoso. Então ele começa como um simples indivíduo psicótico, um indivíduo alienado, um indivíduo que está fora, né, do circuito da realidade, mas ele adentra um outro arco, que é o arco daquele que não só está fora da realidade, como aquele que quer destruir a realidade, que tem um certo desejo remissivo de vingança. E na psicopatia, o psicopata normalmente tem esse tipo de desejo, o desejo de destruir, o desejo de vilipendiar, de destruir tudo aquilo que se considera sagrado. É por isso que, nesse sentido, ele não deixa também de ser um psicopata, ou se fazendo cada vez mais um psicopata, cada vez mais dando vazão, né, ao seu desejo de destruição, ao seu desejo de vingança. E é lógico que o histórico de alguém que é construído a partir de uma mentira, de alguém que não tem pai, alguém que não tem uma profissão, que não é respeitado, que é até mesmo usado por aquele apresentador do filme, né, como se fosse uma aberração, como se fosse uma atração circense, vai lentamente constituindo uma parte agressiva e feroz, que podemos pensar como a estrutura mais comum do Coringa que nós conhecemos, né? Muito bem, eu acho que é o suficiente. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado. É lógico que muitas outras coisas poderiam ser ditas, mas nós temos que reduzir e sintetizar as ideias. Por isso, agradeço a atenção, curtam o canal, divulguem os nossos conteúdos, porque este canal foi feito para você. Um abraço e até a próxima vez.